Esta aula é sobre comandos de desenho no AutoCAD. O objetivo é aprender os principais comandos que utilizaremos nos nossos desenhos, tá? No desenho 2D. Essa aula vocês vão ver exemplos, né, da aplicação do comando Line, do comando Polyline, do comando Círculo e do comando Retângulo. Tá? E, por fim, o comando de achuras, o hatch. Ok? Então, vamos lá, começar pelo retângulo. Tá? O comando retângulo, né, eu cliquei aqui no ícone, ele já apareceu aqui que esse comando está ativo. Tá? Vejam, tá, que o primeiro dado que ele solicita é o primeiro ponto para a definição desse retângulo, ou diversas opções que temos aqui dentro do comando, ok? Então, isso é bastante comum no AutoCAD, vocês se depararem alguns comandos onde tem uma entrada padrão de dados, mas que tem várias opções de alternativas de execução desse comando. Então, nesse caso, eu peço, né, eu convido vocês a dar uma olhada no Help, né, do AutoCAD, para ver que são essas opções, né, que elas podem ser interessantes, né, para alguma aplicação específica do trabalho de vocês, certo? Mas eu vou executar, então, o comando retângulo com a opção padrão. Então, eu vou clicar no primeiro ponto, tá? E vou especificar aqui, ó, um outro ponto, né, o outro canto para delimitação desse retângulo. Tá? Eu posso clicar em qualquer lugar na minha tela, né? Definindo, ou se não, posso entrar com coordenadas específicas para isso. Né? Então, nesse caso, eu vou colocar que eu quero 1000 unidades no eixo X e 800, né? E 800 no Y. Tá? E aí ele define, então, o tamanho desse retângulo. Ok? Eu posso ativar o comando tanto no ícone, clicando nesse ícone, ou se não, digitando REC. Né? Quando eu digito REC, é o atalho que já define o comando retângulo. Tá? Eu dou um Enter, entro por esse comando e vou lá novamente, marcando 2 pontos. Tá? Ok? Bom, o comando círculo também, da mesma forma, clicando no ícone, ou se não, digitando a palavra círculo, né, ou C, que é o atalho. Né? Aqui ele pede, né, nesse comando, o ponto central do círculo, tá? Ou diversas opções que tem de fazer, tem como fazer o círculo, tá? Então, vou também continuar com a opção padrão. Então, vamos lá, marquei um centro, eu quero que esse centro seja nesse canto, nessa intersecção aqui desse retângulo, então, eu vou ativar o Snap. Tá? Ativei o Snap com a tecla F3, cliquei no centro, tá? E defini um raio. Tá? Eu posso clicar em qualquer lugar da minha tela ou posso definir um ponto conhecido. Nesse caso, eu quero que o raio vá até o ponto médio, né, desse lado do retângulo. Ok? Então, cliquei aqui, defini o meu círculo. Ok? Posso, da mesma forma, ativar o comando círculo novamente, né, com a tecla C, dou um Enter, né? E eu posso novamente fazer um círculo da mesma forma, né? Endpoint, e eu posso até o outro extremo, né? O outro endpoint aqui desse segmento, ok? Bom, vejo que no comando círculo, né? Se eu clicar aqui nessa seta, tá? Eu vou ver diversas opções para fazer esse círculo. Pode ser a entrada do centro e do raio, né? Ou se não, do centro e o diâmetro, ou definindo 2 pontos pertencentes ao círculo, tá? Definindo 3 pontos pertencentes ao círculo, definindo 2 linhas tangentes, né, e um raio, ou 3 linhas tangentes. Tá? Então, vejam que cada opção aparece um exemplo, né, de aplicação desse comando, né, que seria um preview desse help do AutoCAD, e vocês clicando, né, na tecla F1, na função F1, vocês podem ver maiores detalhamentos, né, da aplicação desse comando, ok? Bom, vamos lá então para uma outra opção aqui, que é a polilinha, tá? Então, a linha e a polilinha, as duas que eu quero fazer em conjunto. Vou começar aqui com a linha, tá? Eu posso clicar no ícone, eu posso digitar L, que é o atalho, né, do comando Line, e eu especifico aqui diversos pontos da minha tela, tá? Aqui,
A intenção aqui é fazer um polígono fechado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar no endpoint dessa linha, dessa primeira linha que eu tracei, tá? Ou se não, eu posso aqui a opção Close, né, de fechar essa linha, essa sequência de linhas que eu tracei, ok? Bom, e aqui, nessa parte, também eu vou traçar uma polilinha também com polígono fechado, tá? Então, cliquei no ícone, posso clicar no ícone, ou se não, digitar PL, que é o atalho de P-Line, da polilinha, e eu clico diversos pontos da tela, tá? Vou aproximar aqui um pouquinho mais, tá? Da mesma forma, tá? E eu posso, então, unir com a opção aqui Close, ok? Então, novamente, chama a atenção de vocês. A polilinha, ela aparece uma entrada padrão, né? Então, o primeiro ponto e os outros pontos para a construção dessa polilinha, mas também temos diversas opções aqui que podem ser interessantes para o trabalho de vocês, e eu faço o convite novamente para vocês explorarem essas opções e verem no Help qual é o detalhamento dessas opções, ok? Mas por enquanto eu vou aqui mostrar apenas a opção Close, ok? Bom, então, vejo aqui a diferença de cada uma dos elementos aqui, tanto na linha quanto da polilinha. Se eu seleciono a polilinha, se eu seleciono a linha, desculpa, tá? Vejo que são elementos independentes, certo? Tá? Esses elementos independentes, né? Se eu fazer edição por grips, né? Eu posso mover esses elementos, tá? E aí perde a conectividade dessas linhas, né? Que existia anteriormente quando eu apliquei o comando line. Agora veja aqui na polilinha, eu clico somente em uma das linhas da polilinha e seleciona toda a sequência de linhas que foi traçada, certo? E aí, se eu faço edição por grips, ou aqui nos nós, né, dessa linha, ou se não, aqui no centro, né, de cada lado, né, ele modifica o formato, porém, ele não perde a conectividade, né, deste objeto, né? Ele continua um polígono fechado, ok? Então, essa é uma das principais diferenças entre a linha e a polilinha, tá? E aí vocês, na hora do desenho, vocês decidem qual que vai ser mais conveniente para vocês traçarem, né, com os objetivos do desenho que vocês estão fazendo, ok? Bom, também sobre a polilinha, mostrar uma outra função também que é interessante, né? Que a polilinha eu posso traçar linhas retas ou linhas em arco, tá? Dentro da polilinha. Então, vamos lá. Entrei no comando P-Line, tá? Marco um ponto inicial, tá? Posso traçar linhas, mas se algum momento eu quero começar a traçar arcos, tá? Eu vou aqui na opção Arco, tá? E aí aparece outras opções para esse traçado de arcos, ok? Então, também convido vocês a darem uma olhada nessas opções, tá? Por enquanto, eu só vou, então, marcar a opção padrão, que é a definição dos pontos subsequentes, tá? Então, aqui, traço diversos arcos, tá? E eu posso depois voltar ao traçado das linhas, ó. Clico aqui a opção Linha e continuo fazendo o meu polígono fechado, tá? Quero fechar ele, aperto na opção Close, tá? Então, me dá a certeza que esse polígono está fechado, ok? Bom, e aqui também tem a mesma função dos grips, né? Eu posso, né, modificar aqui os raios, tá? Modificar aqui, né, o ponto inicial, o ponto final, né? Então, mas sem perder a conectividade das linhas que foram traçadas na polilinha, ok? Bom, por fim, quero mostrar para vocês o comando Ashura, tá? A Ashura é um preenchimento, né, em áreas fechadas, em regiões fechadas por linhas, tá? Retas ou arcos, né? E que é muito utilizada nas representações de cortes, né? Quando eu faço uma representação de um objeto cortado, né, eu apareço a representação da Ashura, né, e essa Ashura normalmente corresponde a um material no qual foi cortado, né, que está sendo representado naquele desenho,
ok? Então, vamos lá. Vou clicar aqui na Ashura, tá? Vejam que a barra de ferramentas modificou, tá? E aqui eu vou destacar, dentre as diversas opções que tem aqui no Ashura, né, no comando Ashura, nós temos 3 entradas de dados importantes aqui. Primeiro é mostrar quais são as áreas que eu quero ashurar, tá? Existem 2 formas para isso. Uma é o Pick Points, tá? Onde eu vou marcar, então, pontos internos, né, a essas regiões, tá? Então, estou visualizando aqui meu desenho e vou marcar alguns pontos internos. Então, vejam só, ele detectou esse ponto interno, ou seja, está delimitado por essas linhas, tá? Mesmo não pertencentes ao mesmo objeto, tá? Ele detecta que essa é uma região fechada. Então, posso clicar aqui, tá? Aqui também, posso clicar aqui, né? Ou se não, posso clicar num objeto, né? Numa sequência de linhas aqui da Polyline que está fechada, ok? Bom, e também eu posso, de uma outra forma, detectar áreas, né? Selecionando objetos que tenham uma sequência de linhas, né, formando um polígono fechado. Então, posso aqui, ó, selecionar objetos, a opção dentro do comando Ashura. Então, clico aqui nessa opção, tá? E posso selecionar o objeto, né, totalmente, certo? Então, essas 2 formas, marcando uma área interna ou, se não, selecionando o objeto que esteja com um traçado delimitando uma área, ok? Bom, o outro dado que é importante configurar aqui na Ashura é saber o padrão de desenho que eu quero explorar, que eu quero aplicar, tá? Então, aqui no AutoCAD tem diversos padrões de Ashuras que já vem na sua instalação do AutoCAD, tá? Então, tem linhas paralelas em 45 graus, tem algumas Ashuras que são semelhantes, né, a blocos, né, a aplicação de blocos, como se fossem tijolos, né? Tem algumas representações de concreto também, então muito relacionado aos materiais, tá? Que podem ser utilizados aqui nessas Ashuras, tá? Bom, o que é importante saber? Esses são desenhos pré-definidos, eles foram elaborados numa determinada escala, que nós normalmente não sabemos qual é, tá? Então, o que é importante, né? A gente escolher um desses padrões, né? Esse padrão pode ser esses desenhos, ou senão pode ser um padrão sólido, que é um preenchimento sólido de uma cor única, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um padrão de desenho, tá? Então, olha só, vou mostrar esse aqui, ó, que são esses blocos, né? Como se fossem os tijolos, uma parede de tijolos, tá? Então, cliquei aqui. E aí, no meu julgamento, é que eu vejo que esse desenho está um pouco desproporcional. Gostaria que ele ficasse uma Ashura um pouquinho menor, tá? Frente a essa geometria aqui dessas áreas que eu marquei. Então, o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar aqui com a escala, né? A escala do padrão. Então, como né, a escala inicial está uma escala 1, do jeito que ele foi concebido, né, no padrão do AutoCAD. Se eu quero diminuir um pouquinho, né, esse desenho, eu vou diminuir essa escala. Vou experimentar aqui 0,5. Peraí, aqui 0,5, ok? Então, ele já fica menor, certo? Ah, não quero menor, eu quero um pouco maior, então vou colocar 1,5, vai aumentar em relação ao que estava anteriormente, tá? Então, aqui vocês vão ajustar o padrão que foi elaborado, né, que foi instalado, né, no AutoCAD, com as necessidades que vocês têm de geometria, né, para aplicação dessa Ashura, ok? Eu vou voltar ali no ponto 5, 0,5, que é um padrão um pouquinho menor, né? No meu julgamento está tudo ok, está adequado, e vou dar um Enter, né? Então, foi feito um preenchimento de Ashura. Como eu selecionei todas essas áreas no mesmo comando, elas estão todas agrupadas, ok? Então, quando eu seleciono uma parte, seleciona todas as áreas simultaneamente, né? Bom, existem outros comandos de desenho, né? Como elipse, como arco, né, e demais comandos. Eu convido vocês a explorar esses comandos de desenho com mais calma, né, e explorarem também o conteúdo que tem no Help, né, do AutoCAD, tá? Que aí vocês podem estudar um pouco melhor a aplicação dos demais comandos de desenho desse software, ok? Bom, então,
Para terminar, nessa aula você aprendeu como desenhar formas geométricas básicas, como retângulo, círculo e linha. Qual a diferença entre uma linha e uma polilinha? Tá? Você também aprendeu como aplicar as achuras dos desenhos e, por fim, como detectar quais as opções oferecidas pelo comando durante a sua execução.